Boa noite para todos, esse é o programa Militão e Militão, começando nesta quarta-feira e começando com um elogio, um abraço especial ao Fernando Massi e seus sócios e toda a equipe da Orthodontic Center, que é uma franquia de Londrina, hoje com 180 unidades espalhadas pelo Brasil e que pela 7ª vez consecutiva acaba de receber o selo de excelência, né, em franchising pela Associação Brasileira de Franchising. É uma pesquisa que eles fazem com franquias de diversos segmentos e no segmento específico da Orthodontic Center, mais uma vez, eles aparecem como a melhor do ramo. E o bacana é que o pessoal é daqui e começou esse negócio aqui, deu certo e se tornou uma das maiores franquias de odontologia do Brasil. É isso aí, tem que ter mais gente igual ao Fernando Massi e seus sócios para dar sequência a empreendimentos de sucesso que trazem fama e riqueza e notícia boa para Londrina. Amanhã é um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. E aproveite para almoçar ou jantar no Gin-Gin. Gin-Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin-Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin-Gin, sozinho ou com família. Gin-Gin, na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin, então avisa logo a galera. Gin-Gin, sabor aqui não tem fim. Gin-Gin, cardápio recheado te espera. Gin-Gin, que delícia é comer na Gin-Gin. Gin-Gin, seu momento de sabor. E agora vamos conversar com a advogada Ludmila Rodrigues Simões, a advogada especializada em Direito Civil, Processual Civil e Direito Bancário. E que sempre, quando vem ao programa, traz temas que são do interesse de você que está em casa, e principalmente porque a gente tem muita dúvida sobre direitos, sobre deveres nossos, né? E isso é muito bom. Boa noite, doutora Ludmila, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem. E hoje ela trouxe o seguinte tema, regime de bens no casamento. Não é brincadeira, você que é casado, mas você que vai se casar, preste atenção nisso, é ou não é? Ah, sim. Porque pode dar confusão depois, né? Não, pode dar confusão depois e, na verdade, as pessoas pensam que a escolha do regime de bens é só para resguardar o patrimônio que ele tem, mas também, se você vai casar com um empresário que ele tem um risco muito grande na atividade, você também tem que observar muito bem o seu regime para até não ter restrição em Serasa e órgãos de proteção ao crédito posteriormente. Pode ser solidário em tudo, né? Pode ser solidário em tudo. Na riqueza e na pobreza, lembra disso? Exatamente. Você compartilha o ativo e o passivo também. Quais são, doutora Ludmila, os principais tipos de regime de casamento e suas diferenças? Então, na verdade, nós temos o código, ele dispõe de 4 tipos de regime, mas os principais, mais utilizados hoje, é a comunhão parcial, a comunhão universal e a separação de bens. A comunhão parcial é aquele regime que o que vai ser dividido são os bens oriundos da relação do casamento, pós o casamento. O universal, todos os bens se comunicam, todos os bens são partilhados, e a separação total, nenhum bem é partilhado, ressalvado no regime obrigatório de separação total de bens, que depois, posteriormente, eu posso esclarecer. Qual que desses aí, então, qual que é o mais utilizado? Então, na verdade, o Código Civil dispõe o seguinte, se não tiver escolha diversa, o regime padrão é a comunhão parcial de bens, que é aquela que somente os bens posteriores ao casamento que vão se comunicar. Então, os bens anteriores ao casamento continuam sendo de cada cônjuge. Ah, tá. Se o casal, inclusive, estiver em dúvida, vai para esse regime? Se o casal, na verdade, não se importar, esse é o regime padrão utilizado atualmente na legislação brasileira. Na verdade, muitos amigos meus são casados assim. Na verdade, até um período, há um tempo atrás, até 1977, o regime utilizado era o de comunhão universal. Então, se você pegar as pessoas casadas acima assim, de 60 anos, com certeza vai ser a comunhão universal. Posteriormente que houve a mudança para a comunhão parcial.
E quais os bens que se comunicam no regime de comunhão parcial? Os bens que se comunicam são os bens adquiridos pós o casamento. O que o cônjuge deve tomar cuidado? Que tanto as dívidas quanto os bens vão se comunicar, e o cônjuge deve tomar cuidado com os bens de herança. Por quê? Eles não se comunicam de forma geral. Mas os bens móveis adquiridos posteriormente ao casamento, eles são presumidos que foram adquiridos em comum. Então, quando você for comprar um bem imóvel, você tem que constar na escritura com uma herança sua que foi adquirido com a renda proveniente daquela herança ou daquela doação que você recebeu. Senão, posteriormente, você vai ter problema na partilha. Entendi. Mesmo um carro, por exemplo, o carro não entra nisso? Não, porque na verdade o que acontece? Hoje em dia as pessoas, ela tem um casamento de 10, 15 anos. Então, durante esse casamento de 10, 15 anos, um pai falece, uma mãe falece e ela recebe uma herança. Ela vai lá e com aquele dinheiro da herança compra um carro ou um imóvel hoje. Só que daqui 2, 3 anos, ela pode vender esse carro e esse imóvel, ou que foi adquirido da herança, e comprar outro. E como lá na frente que ela vai provar que aquilo lá não foi adquirido com o dinheiro do casal, e sim com o dinheiro da herança? Entendi. Então, por isso que deve, principalmente nos bens imóveis, constar na escritura a origem do dinheiro. Aí não tem problema. Aí não tem problema. Caso contrário, vai entrar na partilha total. É válida a fiança ou aval dada por apenas um dos cônjuges? Não, isso aí foi uma questão implantada no Código Civil de 2002, e que se você não tiver anuência do outro cônjuge na fiança ou no aval, no caso de contratos de locação, contrato de bancário, ele não é válido. Por isso que muitas vezes as pessoas têm que tomar cuidado. Por quê? Aqueles contratos bancários, eles vêm assim, avalista, João, né? João da Silva. Só que daí o que acontece? Posteriormente, eles colocam assim, anuente, o nome da esposa. Só que muitos bancos colocam o quê? Como segundo avalista a esposa. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando você vai ser aval, você tem que ver se o seu cônjuge está entrando como anuente ou como avalista também. Senão, se só tiver um cônjuge, não adianta, não tem validade. Não tem validade. Não é brincadeira, hein? Agora vamos falar de alteração dos regimes de bens. Para alterar o regime de bens antes do casamento, o que deve ser feito? Então, se você chegar no cartório e falar assim, eu quero casar, então ele vai dar publicidade ao seu casamento e vai entrar no regime de comunhão parcial. Caso você queira alterar, geralmente é quando a pessoa ou tem muita dívida ou muito patrimônio, você tem que fazer um pacto pré-nupcial, tá? Então você vai lá, você faz um pacto e altera o seu regime ou para universal, onde todos os bens vão entrar, ou a separação convencional de bens, que daí ali vão estar as cláusulas em caso de divórcio, como será feita a partilha. Aí tudo bem, né? Aí eu alterei essa casa aqui, fica só para mim, assim que ele coloca, assim? Geralmente é assim. Se separar de mim, você não vai ter direito a nada, né? Geralmente é assim. Eu já vi um pacto desse em que a pessoa listou até prataria que veio da família e tal. É um exagero ou não? Ou deve ser feito? É um excesso de cautela, mas eu acho que atualmente a gente vê briga de casal até por animal de estimação. Eu acho que se ele se sentir mais confortável, ele pode constar o que achar necessário. Tem razão. Que coisa, hein? Até um cachorro, um gato. É que tem cachorro que vale um dinheirinho até, né? Eu acho que só se for isso, né? Mas realmente, tem muitos casais que geralmente no divórcio não termina bem. São poucos que têm a maturidade de manterem-se amigos. Então, eles querem mesmo causar confusão, problema. Então, tem que ter cautela, sim. E quando, doutora Ludmila, é obrigatório o regime de separação de bens? E qual a diferença, né, da separação convencional de bens? Isso. Na verdade, nós temos a separação de bens, separação total de bens, e nós temos dois tipos, duas subespécies, que é a convencional, que eu já falei aqui, que tem o pacto pré-nupcial,
e a separação obrigatória. Quando que ocorre? A separação convencional é compacto. A obrigatória é no seguinte caso: para os maiores de 70 anos, que hoje é normal pessoas maiores de 70 anos se casarem, e para os menores maiores de 16. Então, esse regime é o de separação obrigatória, tá? E também no caso de pessoas divorciadas. Por quê? Qual que vai ser a diferença para o convencional para o obrigatório? Que na obrigatória, os bens adquiridos posteriormente ao casamento, eles também são divididos. Tá? Então, essa que vai ser a principal diferença. Tá. Por exemplo, um senhor de 80 anos que se casa lá. Então é obrigatório o regime de separação de bens, é separação de bens. Porque ele pode estar sendo vítima de um golpe, né? Exatamente. Né? Ou ela também, né, Marcelo? Vamos mudar. A gente não sabe. Também. Não, aliás, tem muito mais golpe dado em cima de mulheres, né? Exatamente. E é para proteger, então, é nesse sentido. Para proteger, principalmente em relação a pessoas divorciadas, né? Para resguardar o patrimônio dos filhos. Então, hoje em dia, eu achei super válido esse cuidado do legislador em relação ao cuidado com essas pessoas que já não têm, assim, como fazer uma escolha de forma tão... como um menor de 18, maior de 70, uma pessoa divorciada. Então, ela tem que realmente ter um amparo legal. Só esclarecendo uma coisa, então, você falou, tanto na dívida como na dívida... quem está na comunhão universal vai ter que pagar o que o cônjuge fez de dívida, vai ter que pagar a parte dele também, é isso? Na verdade, sim. Na verdade, os bens vão responder. Os bens vão responder, só que limitado ao ativo. Então, na verdade, a dívida você paga até a quantidade de bens que pertence àquele cônjuge, principalmente quando o cônjuge falece. Então, ele tem 1 milhão de dívida, deixou 200 mil de patrimônio, ele só vai, a cônjuge vai responder até 200 mil. Então, é limitado ao patrimônio que a pessoa deixou. Esse é um cuidado que se deve tomar. Doutora Ludmila Rodrigues Simões, muito obrigado. O tema é muito bom, hein? Você viu, né? Inclusive, falamos até para quem já vai para um segundo ou terceiro casamento. Exatamente. Aí, tomar cuidado. Não é tomar cuidado, é pensar melhor, Pensar melhor, porque na verdade nós temos que pensar no casamento não só naquele impulso da paixão, mas também numa construção de uma vida a dois, né? E posteriormente numa separação também. É verdade. Já voltamos com o programa Militão e Militão. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O cenário, a estrutura. Bem-vindo ao Rafaim Palace Hotel and Convention Center, uma completa estrutura para lazer e eventos em Foz do Iguaçu, destino do mundo. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin.
seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Duas notas rápidas a respeito de institutos e pessoas de Londrina que estão recebendo reconhecimento internacional, né? Tá na Folha, que é o Dr. Marcos, né, do Uniort, que vai para Harvard, conseguiu uma bolsa de estudos em Harvard. Ele é especializado em cirurgia de joelho, né? E outro é o Instituto Boanuno, que está concorrendo a um prêmio internacional. Então, o Instituto Boanuno de Londrina, né? Porque tem também o Instituto Boanuno de Curitiba e tal, mas o de Londrina, pelo trabalho que faz, e aí quem trouxe é o Ari Sudan, né? E o Luiz Carlos André, que trouxeram a ideia para Londrina e deram vida ao Instituto Bom Aluno, e agora está recebendo reconhecimento internacional. São duas boas notícias para Londrina. Fique com a dica de inglês da FD English. Dia 9 do nosso desafio dos 10 dias. Parabéns a todos. Hoje, duas frases que com certeza vocês já ouviram. Excuse me e I am sorry. Excuse me usamos quando queremos chamar a atenção de uma pessoa, para fazer uma pergunta, por exemplo, ou quando queremos passar entre duas pessoas. É como o nosso dá licença. Excuse me. Excuse me. I'm sorry usamos para pedir desculpas. I'm sorry. I'm sorry. Essas frases são muito importantes. A dica é, antes da ação, você fale excuse me e depois da ação, I'm sorry. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. E aqui comigo está Aldemar Mascarenhas, presidente do Sinopar, também comentarista do programa Militão e Militão. Como vai, Aldemar? Eu sempre na graça, muito bem. Quem sabe acumule o prêmio, né? O programa, como está sendo gravado, não sabemos se acumulou ou não, porque são 75 milhões, é isso? Olha, da Mega Sena? Se não der no bolão lá do Aldemar Mascarenhas, da Lotérica Colimas ali, pode acumular esse troço aí. Sábado. Agora, falando sério, gente, o prêmio, se não der ganhador essa noite, você pode ter certeza que no sábado vai chegar a casa dos 85 a 90 milhões de reais, Marcelo. É um bom prêmio, é a oportunidade para você que está aí precisando de dinheiro, né, testar a sua sorte. Vá ali na Lotérica Colimas, ali na Duque de Caxias, Superquadra Tupã, 3 caixas para atendimento a jogos. É uma oportunidade para você, de repente, ganhar um belo prêmio desse, comprando os nossos bolões. Você sabe que o bolão hoje é uma modalidade de aposta que mais paga prêmio no Brasil. Recentemente nós tivemos um caso em Minas Gerais, de um bolão do lotérico. Ele fez o bolão, era 20 participantes. Vendeu 15 cotas e sobrou 5, ele não conseguiu vender. Aí o que aconteceu? O bolão foi premiado, 60 milhões, ele dividiu pelos 20, né? Ele ficou com 15 milhões guardadinho no cofre, resolveu a vida dele. Então, tudo isso acontece no mundo dos apostas, no mundo dos jogos, das loterias Caixa. Maravilha. Vamos falar um pouco da situação do Brasil. Todo dia uma denúncia nova, né? Todo dia um escândalo novo, né, Aldemar? Ô, Marcelo, mas é todo dia. Eu acho que a sociedade, os próprios indicadores do governo têm que começar a se acostumar com esses escândalos, né? Que tomam conta do nosso país. É uma cultura que ela é praticada há anos, muitos anos, né? Verdade. Todos sempre se aproveitou do dinheiro público. Políticos, pessoas que representam cargos públicos e etc. Mas do governo do PT para cá, a coisa parece que degringolou, Marcelo. Perderam-se os valores, né? Os valores primordiais do caráter, da vergonha, né? Os valores da família. Ser preso virou uma coisa assim normal no meio da sociedade. O cidadão é preso hoje, amanhã ele está convivendo com pessoas do bem, né? Agora,
Precisa ter muito cuidado nessa questão da prisão preventiva, porque eu acho que a prisão preventiva ela é necessária, mas desde que existam indicadores muito fortes, porque você pode prejudicar a imagem de determinadas pessoas, né, que talvez não tenha nada a ver com o problema, porque por enquanto são denúncias, denúncias e mais denúncias. Hoje pela manhã mesmo foi startada mais uma ação da Polícia Federal envolvendo a Caixa Econômica Federal, a Caixa Par, que é a parte que cuida dos investimentos lá da empresa, com relação ao Banco Pan-Americano, né? Todo dia sai um problema no nosso país e a Polícia Federal está fazendo realmente um excelente trabalho e que a sociedade não pode deixar de apoiar. Nós precisamos passar esse país a limpo, mas é preciso que nós nos acostumemos. Essas ações não podem atrapalhar o andamento da nação brasileira, né? Os indicadores da economia que eu vi ontem à noite está se reconstituindo, o Brasil está realmente num patamar de crescimento, é claro que é muito lento, mas é um crescimento de certa forma. Existe uma esperança da sociedade, dos empreendedores. O que nós precisamos é resgatar tudo isso para que o país comece a receber o capital externo, é aquele capital que faz a diferença, que gera o emprego, né? Aquele capital que gera o desenvolvimento do nosso país. É isso que nós estamos precisando, Marcelo. Eu lamento, por exemplo, ontem, no momento em que está se discutindo a questão da reforma da Previdência, ontem a Polícia Militar foi lá, arrebentou com atitudes agressivas. Parece que tiveram uma redução de 45 para 40, né, o ano de aposentadoria. Só que tem um detalhe, gente, não é assim que se consegue as coisas. Né, com agressão não vale a pena. Tudo. Quebraram bastante. Eu reprovo totalmente essa coisa. Aí não é mole. Agora, tem a pesquisa da Vox Populi apontando vitória do Lula se a eleição fosse hoje. Dá para acreditar na pesquisa e dá para também mensurar quem seria favorito ou não nesse momento? Eu acho que é muito prematuro qualquer tipo de pesquisa nesse momento, sabe? Até porque não se sabe, o Lula está cheio de problema, né? Todo dia tem mais um escândalo. Para alguns estaria inelegível, né? Inclusive. Para alguns, inclusive, inelegível. Então é muito prematuro. Eu não vou aqui discutir a Vox Populi, se há credibilidade ou não, se é encomendado ou não, porque eu não acredito mais em pesquisa, né? Pesquisa, infelizmente, ela não perdeu aquela referência de confiança que nós tínhamos no passado. O Lula, infelizmente, eu lamento, mas eu acho que ele não terá condição de disputar a eleição. O Brasil quer algo novo, gente nova, gente que, inclusive, que não tenha muito a experiência dentro dessa politicagem barata e rasteira que se faz no país. Pessoas realmente comprometidas com a nação brasileira, no sentido de fazer a nação crescer, se desenvolver e tornar um país realmente de primeiro mundo. E vocês, lotéricos, que projetos vocês estão em andamento lá no Congresso para tentar melhorar a situação dos lotéricos? Nós temos projetos aí para salvar a rede lotérica. Você sabe que a rede lotérica vive um momento extremamente difícil, e não é de agora. Nós estamos trabalhando no prejuízo. As pessoas chegam no final do mês, quando vai somar o que ganhou e o que pagou, ele normalmente está aí com um percentual de dívida cada vez mais acumulativa. E isso precisa acabar. Por quê? Porque é preciso se trazer a dignidade para esse segmento. É um segmento importante para a sociedade. E pensando nisso, Marcelo, senhores telespectadores, nós demos entrada, através do deputado Luiz Carlos Rauli, né, lá em Brasília, semana retrasada, do projeto de lei 7.306, que regulamenta a questão da remuneração do correspondente lotérico e do correspondente bancário em geral. É uma forma justa, que eu acho que vai dar algumas discussões, mas eu acho que o final nós sairemos de uma forma contemplados com o pleito pelo qual nós estamos lutando, que é o equilíbrio equilíbrio econômico da nossa atividade. Vamos trazer a discussão para Londrina agora, já que o prefeito Marcelo Belinati, né, está no Japão. Aqui, a Câmara de Vereadores, o grande assunto foi a Comissão de Ética e toda a confusão armada pelo vereador Boca Aberta, né? Você tem visto já nessa nova gestão alguma luz para melhorar, principalmente a questão do desenvolvimento de Londrina? Olha, eu acho muito cedo ainda para a gente fazer qualquer tipo de avaliação com relação ao Marcelo. Tá?
Ele está no Japão, me parece que até já chegou. Nós temos inclusive uma audiência aí com ele para a semana que vem. Os lotéricos? Os lotéricos, vamos lá, marcar presença, porque isso faz parte de um bom relacionamento. Afinal de contas, nós prestamos relevante serviço para a Prefeitura de Londrina, já que nós somos o único canal de recebimento dos tributos da Prefeitura. Opa! Né? A Sociedade Londrinense hoje paga o seu IPTU, todas as suas dívidas com a Prefeitura, através da rede lotérica. E nós vamos lá dar um abraço nele. O Marcelo é meu amigo particular, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu acho que é prematuro, Marcelo. Agora, com relação ao problema da Câmara, infelizmente, a Câmara precisa se recompor. Esse tipo de desavença interna, com pessoas querendo se colocar numa posição de como se ele fosse decente, ilibado e tudo mais, isso não funciona mais. Você tem que trabalhar de uma forma conjunta, buscando sempre o interesse da cidade, a melhoria da cidade. As questões pessoais, deixa-se de lado. Né? Esse vereador aí, o Boca Aberta, eu não sei nem o nome dele. Emerson Petriffi. Emerson Petriffi, o Boca Aberta. Ele chegou aí com uma proposta diferente, foi eleito com a maioria de votos na cidade. É preciso ele chegar e mostrar que veio. Com projetos sérios, projetos que realmente viabilizem o encaminhamento e a melhoria da nossa cidade. Porque eu acho que a Câmara, Marcelo, pensa muito pequeno. É verdade. Ela tem que mudar aquele trivial. Ela tem que buscar meios, caminhos, promover a cidade no sentido de buscar atrair o reconhecimento, investimentos para cá. Eu acho que é papel do representante da sociedade. Não é porque ele tem as suas atribuições específicas que ele não deve fazer isso. Eu acho que está na hora. Né? Exatamente, ele está na hora de começar a pensar diferente para que nós tenhamos uma cidade amanhã diferente e que você possa continuar aí sendo representante da sociedade. Obrigado, Ademar. Grande abraço. Eu que agradeço, mais uma boa noite a todos vocês e que tenhamos todos um final de semana aí maravilhoso, na graça de Deus. Boa noite, Londrina.